Alô, meu amado, paz e graça, que Deus te abençoe. Eu sou o pastor André Freitas, estou passando por aqui para te fazer um convite especial. Nós estamos com mais um tema sugestivo para você aprender a palavra de Deus. Mas antes, eu quero chamar a sua atenção e pedir para que você esteja nos acessando na página do YouTube, Pastor André Freitas Escatologista, se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like e também ativando o sininho. E eu espero e conto com você. Até lá. E nós escolhemos um tema, os 4 cavaleiros do Apocalipse, e hoje nós vamos estudar um pouco, meditar, juntamente com você, a respeito do cavaleiro do cavalo branco. Para muitos, as profecias apocalípticas já estão acontecendo. O que os 4 cavaleiros do Apocalipse têm a ver com isso? Cavalos, na verdade, simbolizam rapidez. Cavaleiros, personagens. Acontecimentos que sem dúvida irão acontecer e que irão assolar o nosso planeta. O cavalo branco simboliza engano, enganador, falsa paz, representado aqui para muitos escatologistas como o anticristo. Um pregador de renome internacional fez um comentário em que esse cavaleiro era o próprio Senhor Jesus, que na verdade eu discordo. É claro, o cavaleiro do cavalo branco, o anticristo, está vestido com uma aparência de Cristo. Daí, por que não, uma das razões pela qual tem surgido tantas doutrinas diabólicas e homens falsos dentro das igrejas como um todo, não é verdade? Ele engana com seu cavalo branco e com seu discurso de paz entre os povos. Usa gestos humildes, tem aparência inofensiva, a fim de que todos possam depositar nele confiança e, por que não dizer também, fé. Ele tem na mão um arco. Mas veja bem, em Ezequiel capítulo 39, verso 3, o arco aqui está representado como um instrumento de peleja na mão de um inimigo. E a palavra vai dizer: tirarei o teu arco da tua mão esquerda. Ele tem uma coroa, mas ela não foi herdada, e sim concedida. Finalmente ele saiu vencedor e para vencer, o que não significa dizer que ele venceu, mas apenas teve o intuito de vencer. É verdade que ele saiu vencendo, mas isso foi só no começo, por que não dizer no Éden? Ele procura imitar o Senhor Jesus como uma mensagem de paz para o mundo, e isso justifica o cavaleiro do cavalo branco, pois a cor branca sugere a paz. Há uma palavra bíblica em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso do número 1 ao verso de número 3, que diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Veja bem, o apóstolo está se referindo aos dias que precederão a volta do Senhor Jesus Cristo. Nesses últimos dias, a Babilônia tem pregado o ecumenismo por toda a terra. Tem percebido que nessa semana o Papa visitou o Oriente Médio e foi com uma missão de paz e de pregar o ecumenismo. O
O ecumenismo é um movimento que pretende congregar várias religiões sob a autoridade máxima do líder da Babilônia. Aquelas que não estiverem de acordo com ele serão identificadas e imediatamente rotuladas como seitas. Será como nos dias da Inquisição. Você conhece? Quando aqueles que se opunham ao catolicismo romano, crendo apenas na palavra de Deus, eram chamados de hereges, para mais tarde serem queimados vivos. Portanto, o plano da Babilônia para esses últimos tempos é sacrificar os verdadeiros cristãos, ou seja, aqueles que se opuserem à sua suposta autoridade. Mas Deus não vai permitir o sofrimento dos seus filhos. Pois antes de o anticristo se manifestar, a igreja do Senhor Jesus será então arrebatada. A Babilônia está trabalhando há muitos anos em um projeto no qual todos os seres humanos serão obrigados a se submeter a um único governo mundial que está sendo criado com a finalidade de preparar a chegada do anticristo. E isso também o Papa Francisco já tem marcado reuniões para que esse projeto seja discutido. A prova disso é a organização dos países em blocos. Por enquanto existem 8 blocos, mas o número apocalíptico é 10. É o caso, por exemplo, da União Europeia, que nada mais é do que um sinal apocalíptico. A sua unidade vai existir também um governo de união, o que significa que a Europa acabará se transformando em um único país. Este é justamente o desejo da Babilônia, que sempre foi dona da situação. Enquanto o sistema de governo no mundo era monárquico, pois dominando os reis, dominava também os seus respectivos reinos. A Babilônia fez surgir as ditaduras, que substituíram então as monarquias. No Brasil, por exemplo, ela recorreu a milhões de dólares de uma de suas empresas para investir na mídia eletrônica. Promoveu ainda o golpe de 1964, que instituiu a ditadura militar no país. A partir desta ditadura, parte da mídia comprometida, essa comprometida com ela mesma, se ampliou tremendamente. E isto fez com que procurasse garantir o poder político para a nova Babilônia. Com a Revolução Francesa, nasceu então logo na sequência a democracia. Isto é, o poder passou a ser gerado do povo para o povo. Surgiram também países como os Estados Unidos, que por sua vez passaram a impor o seu sistema através de uma economia forte e a liderar o mundo ocidental, vindo a ser exemplo de sucesso e prosperidade até os dias de hoje. Isso abateu profundamente o poderio babilônico. Esse poderio babilônico passou a ser então mundial, inclusive impedindo novas conquistas, pois dividiu o poder, e isto para conquistar o mundo. O Império Babilônico tem trabalhado intensamente no sentido de fazer a unificação em blocos, como está sendo feito na Europa. Segundo a própria Babilônia, não sei se você conhece bem, quanto maior a divisão do poder, maior a dificuldade de tê-lo sob controle. Assim surge a besta de 10 chifres, revelada no 13º capítulo do Apocalipse. Vale a pena lembrar que Hitler foi criado pelo sistema babilônico, a fim de realizar na Europa, pela força da guerra, aquilo que justamente hoje se realiza pela força da paz. E eu creio que muitos têm entendido muito bem como que seria esse governo de Hitler, não é mesmo? A Babilônia descobriu que é melhor usar as armas da paz para retornar o seu império mundial.
Por isso seu líder fala tanto em paz e em união das religiões, o ecumenismo. Por quê? De uma vez que a guerra não prosperou, o domínio do braço de ferro não prosperou, a Babilônia mudou então de estratégia com paz, tentando mostrar que através da paz eles seriam então mais bem-sucedidos. E é isso que está acontecendo. Também os governantes que se encontram sob a sua autoridade têm o mesmo discurso. Além de usarem a palavra paz, falam também de uma nova ordem mundial. O apóstolo Paulo, dirigindo e sendo também dirigido pelo Espírito, este Espírito Santo, disse, isso está registrado em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz. Paulo, sendo dirigido pelo Espírito Santo e se deixando dirigir pelo Espírito Santo, trouxe esta palavra que está se cumprindo nos dias atuais. Para tentar neutralizar a democracia, uma das organizações da Babilônia criou e financiou o comunismo. Uma força sobrenatural tem nascido aí. Pois este seria um sistema totalitarista, portanto, fácil de ser controlado. Só que, como diz o ditador popular, o feitiço virou contra o feiticeiro. E o comunismo acabou sendo um espinho na garganta da Babilônia. É como diz a Bíblia. Está registrado no livro de Jó, capítulo 5, versos 12 e 13. Ele frustra as maquinações dos astutos para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. Ele apanha o sábio na sua própria astúcia e o conselho dos que tramam se precipita. Também o Senhor Jesus, referindo-se a esses dias, disse, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Não é o que diz a palavra no Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, capítulo 24, verso 4 e 5? Quem vai se chamar de o Cristo? Justamente o anticristo. E através do engano, iludirá muitos. Quando o anticristo vier sobre o cavalo branco, prometendo paz e até convencendo o mundo dessa falsa paz, a humanidade vai acreditar que a era da paz chegou. E quando o mundo estiver desarmado da fé em Deus, eis que o enganador desfechará a sua fúria contra as nações, que de nada suspeitam, mergulhando assim o mundo na terceira guerra mundial. É por isso que o surgimento do cavalo branco tem uma certa relação com a paz. Mas não se deixe enganar, falsa paz é o que está sendo gerado para que toda a população da terra seja enganada. Nós estamos vivendo um pedaço da história bíblica e que com certeza Deus está desvendando e revelando para todos nós. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em o nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, meu Deus, por esse momento tão maravilhoso, Pai. Momentos estes em que o Senhor está nos fazendo entender acerca dos mistérios do Apocalipse. Meu Deus, em o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, Pai, eu peço nesta oração que o Senhor venha abrir o entendimento de todos os teus filhos, Pai, para que vejam e para que entendam que nós estamos vivendo os dias do Senhor e que certamente, Pai, quando se manifestar tudo aquilo que há de se manifestar, que o teu povo, Pai, o povo escolhido do Senhor, seja a diferença sobre essa terra e que isso, meu Deus, seja para a glória exclusiva do teu nome
e do teu reino. Em o nome de Cristo Jesus, assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, que na sequência vem o Cavalo Vermelho. Deus te abençoe e até lá.